Saudações a todos. Meu nome é Isaac Mateus Otoni Alves de Moraes. Estou fazendo a live Contradições Bíblicas. Contradições Bíblicas, uma pergunta, né? Eu mesmo não vejo contradição na Bíblia, já falei, né? Por isso que eu pergunto, contradições bíblicas onde? Quando? Me mostra, por favor. Já falei, né, que eu estou acompanhado do meu tio, né, Moacir Mateus dos Santos. Ele é evangelista e escritor, né? Eu sou jornalista e escritor também, né? Mas eu respondo essas perguntas não porque eu saiba, mas eu estou estudando uma por uma e estou respondendo conforme eu me deparo com a pergunta, né? Eu fiquei contente que essa live, a live passada, a Contradições Bíblicas, a primeira, ela está sendo o vídeo que mais gostaram meu, né, das minhas lives. O vídeo que eles mais gostaram foi esse da Contradições Bíblicas, né? É, eu tenho uma live na qual eu brinco com o meu público, né, que eu falo que estou na expectativa do lançamento do canal, né? É um vídeo curto de 47 segundos, né? Ele é o mais acessado, né? Porém, o que mais estão gostando é o das contradições bíblicas, né? Lá eu tenho muitos likes, né? Eu tenho bem mais que o dobro de likes do vídeo mais acessado, né? Então, eu fico contente que o pessoal está preferindo qualidade, né? Está preferindo qualidade a brincadeiras, né? E isso eu já aprovei, né? Aprovei, porque eu acho que o entretenimento é bom, né? Mas a cultura, né? A cultura é melhor, né? Então, e também eu fiquei mais afim mesmo de fazer essas lives, né? Depois que eu comecei, fiquei mais afim, porque eu encontrei no YouTube muitas acusações mesmo, e eles são assim, sucesso de acessos, né? É, sabe, e eu dei só uma olhada de leve, né? É, mas assim, eu mesmo não acredito no que eles falam, não acredito, né? E então o nosso trabalho se amplia, né? Se amplia. Eu vi lá 5 contradições em 1 minuto. Meu Deus do céu! Como é que em 1 minuto você vai analisar 5 questões? Como que em 1 minuto você vai analisar 5 questões profundas, né? Que, que, que vem da Bíblia, né? Então, então você vê que tem o expresso de ataque, os expressinhos de ataque, né, e tal, e tem seu público, né? Tem seu público, né? Então, eu não estou indo contra o público, né? Não estou indo contra o público, cada um faz o que acha melhor de sua vida, né? Mas eu estou indo contra o conteúdo, né? O conteúdo dessas lives, né? E eu estou quebrando os argumentos que eles usam, né? E eu cataloguei agora de um site, estou respondendo todas, né? Uma por uma. E quando terminar, vou pegar essas lives aí e vou detonar também. Vou detonar. Eu tenho certeza que eu vou detonar esses caras, entendeu? Porque eu já falei que é, eu pesquisei é, pessoas estudiosas, pessoas que pesquisam, pessoas que sabem o que está falando, escritores, né? E eles afirmam, né, que a Bíblia não tem erros nesse sentido, não tem contradição, né? Pode haver uma contradição humana na Bíblia, mas uma contradição de Deus é impossível. E, e não tenho medo de falar,
não tenho vergonha de falar, né? Tenho coragem e já destacaram assim que eu sou uma pessoa corajosa e tal. É, é, e assim, eu vou para cima, né? E vamos para uma questão aqui, vamos para uma questão de contradições bíblicas, né? É, o site www.tediado.com.br, né, faz 63 acusações contra a Bíblia. Eu respondi já 7 e estou indo agora para a oitava, né? Esse vai ser um vídeo curto, porque eu percebi que o pessoal não gosta de vídeo muito longo, apesar que esse vídeo, o meu vídeo mais longo, eu tenho certeza que vai ser o mais acessado. Então, eu agora vou diminuir um pouco, mas ao longo do tempo eu vou aumentar de novo, porque eu sei que quem gosta de conteúdo não está preocupado com o tempo, né? Então, a questão 8 deles, né, desse site, fala assim: Deus admitiu que ele é a causa de surdez e da cegueira. Lá ele fala que está em Êxodo, capítulo 4, versículo 11. Aí ele continua: Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. Lamentações, capítulo 3, versículo 33, que ele pegou essas duas passagens e as coloca como contradizentes uma com a outra, né? Fala que é uma contradição bíblica. Se Deus é a causa da surdez, então por que ele não atinge as pessoas por vontade própria? Tá. Se você analisar só a pergunta, né, você não encontra contradição. Né? Eu não encontro contradição. Porque, mesmo que ele seja o dono, né, ele é a causa da surdez e da cegueira, né, ele falar que não aflige os homens por vontade própria, ele não está se contradizendo, né? Porque Deus, ele é amor, né? Mas ele também é justiça, né? E quando ele fala que não aflige os homens por vontade própria, é que ele aflige os homens por erro do próprio homem, né? Mais para frente, no próprio livro de Lamentações, agora não me recordo a parte, mas está escrito lá: de que queixa o homem? Queixa de seus próprios males e pecados, né? Então, ah, quando Deus imputa justiça, né, ele aplica uma lei, uma correção, né? Então, mas que não é por vontade própria, não é por vontade própria. Eu escrevi aqui, ó. Esta é uma situação de se pegar uma sentença e descontextualizá-la, pois em Lamentações capítulo 3, 33, Deus estava respondendo e se referindo ao profeta Jeremias, que lhe dirigia súplicas devido aos seus próprios sofrimentos. Mas ainda neste capítulo, Deus anuncia que aflige ao homem como consequência de suas próprias atitudes errôneas, porque preferiria sempre e antes fazer o bem para todos, né? Então, ele não faz o mal, ele imputa a justiça, né? E quando imputa a justiça, uma parte comemora e uma parte não comemora, né? Porque achou que ele foi feito uma coisa ruim para ele, né? Então essa parte não vai comemorar, porque a justiça pendeu para o lado justo, para o lado certo, né? Então alguém não foi contemplado, quem não foi contemplado vai ficar triste, vai ficar amargurado, né? Então Deus não imputa a maldade por vontade própria, por vontade própria. E às vezes ele também permite uma aflição para você crescer, né? Eu lembro que eu li um livro de Milan Kundera, um escritor alemão,
E o título do livro já fala o livro, né? A insustentável leveza do ser. Né? Quer dizer que o ser humano não consegue viver sem um problema, que ele tem que ter um problema na vida dele para ele dar valor e sentido à própria vida, né? Então, eu não consigo ver contradição aqui. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. Ah, tá, explica por si só, né? E tal, explica por si só. Ele é a causa da surdez e da cegueira, mas ele não aflige o homem por vontade própria. Tem alguma contradição? Eu não consigo enxergar. Então essa aqui vamos pular, porque essa aqui não tem nexo. Ó, então ele fala aqui, vamos para a nona, né? Essa é a live Contradições Bíblicas número 2, né? Onde eu, Isaac Mateus Ottoni Alves de Moraes, mais Moacir Mateus dos Santos, combatem as acusações contra a Bíblia, né? O meu tio por conhecimento e eu por curiosidade, por pesquisa, né? Eu sou aluno nessa questão, né? Eu estou aprendendo ao passo que estou respondendo. Então vamos lá. Deus envia Moisés para o Egito resgatar os filhos de Israel. Deus envia Moisés para o Egito para resgatar os filhos de Israel. Sabe, até mesmo na hora de escrever, o pessoal lá desse site não prestou muita atenção na escrita, sabe? Do jeito de escrever, escreveu com muitos erros, né? Então até dificulta a leitura. Mas vamos lá. Deus envia Moisés para o Egito para resgatar os filhos de Israel. No caminho, Deus ameaçou Moisés de morte. Não proveu de explicação, né? É, ele fala que Deus enviou Moisés para o Egito para resgatar o povo e o povo judeu que estava escravizado, né? O povo israelita, né? Porque nem todo israelita é judeu, né? Então, o povo israelita, tirar o povo israelita do Egito, né? Onde eles estavam sendo escravizados e estavam com muito sofrimento, né? Mas esse site fala que Deus, no caminho, Deus ameaçou Moisés de morte, né? É, ele fala, quando enviou, ele aponta livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, o capítulo 4, versículo 19 ao 23, né? E ele também aponta que Deus ameaçou Moisés de morte no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo do 24 ao 26. E ele fala que Deus não proveu de explicação, simplesmente ameaçou Moisés de morte, né? Eu vou ao que eu escrevi, né, primeiro. Eu até quase que voltei à primeira questão, à questão anterior, né? Ó, pelo fato de ser Deus amoroso, não o impede de ser justo ou de imputar justiça. Quando Deus o procura para matá-lo, é devido a Moisés ter preferido criar seu filho nos costumes egípcios, não circundando-o conforme a cultura do povo hebraico, né? O povo israelita tinha por costume e mandamento de Deus, né, fazer uma cirurgia na pele do prepúcio, retirando essa pele, né? E isso servia como um selo, como um sinal de que eles eram parte do povo de Deus, de um povo separado, né? E isso era uma coisa muito natural, né? Uma coisa natural, a circuncisão, né? Que era retirada da pele, do prepúcio, como sinal de tipo
de higienização, de coisas mais limpas, né? E tal, né? E engraçado que essa questão é interessante, né? Que a ciência descobriu que para fazer esse tipo de cirurgia tem que ser exatamente no oitavo dia de uma criança, né? É, a retirada do prepúcio tinha a ver também com higienização, né? Que, que não juntava sujeira, né? No pênis, né? Da criança, né? Então, então a criança ficava menos propensa a infecções. E a ciência descobriu que para fazer esse tipo de cirurgia era no oitavo dia, tinha que ser no oitavo dia de vida da criança. E eles, naquele tempo, faziam essa operação no oitavo dia, né? No oitavo dia. Então você vê que é uma coisa de Deus, é que Deus não se contradiz com a ciência, né? Com a medicina, com a saúde. Então ele fala que Deus ameaçou Moisés de morte e não explicou por quê, né? Deus não ameaçou Moisés de morte, Deus veio matá-lo. Deus veio matá-lo, né? É, porque Moisés, ele conhecia todos os costumes dos judeus, né? Ele era israelita também, né? Mas ele fora criado no, na cultura egípcia, né? Mas ele mesmo era circuncidado, porque ele foi criado com os pais biológicos mais ou menos até os 3 meses de idade, né? Então, como eles se circundavam no oitavo dia, então Moisés era circundado, era feita a cirurgia nele, né? No pênis dele, né? Quando criança, quando bebê, né? E tal. Então, Moisés tinha no seu corpo as marcas da cultura hebraica, né? E também na sua alma, no seu espírito, falando de religião, né? No seu espírito, as marcas espirituais daquela crença que esse povo carregava, né? E só que ele não quis que o filho dele, eu não me recordo se ele tinha um filho ou 2 filhos, né? Mas esse agora não vem ao caso, né? Ele não quis fazer a cirurgia no filho dele. Ele não permitiu que fosse feita a cirurgia no filho dele, né? E Deus se irou com aquilo. Deus se irou com aquilo, né? Aí eu já estou explicando, né? Porque ele fala que não teve explicação. Mas eu não estou explicando da minha parte. Na própria Bíblia, versículos à frente desse versículo que ele fala, né? Explica. Ele fala que, esse site fala que não explica. É mentira. Lá explica. Lá explica. Vocês podem pegar o capítulo. Eu falei aqui, ó. A explicação está no versículo 26. Porque ele fala do versículo 24 até o 26 e fala que não há explicação. Sendo que a explicação está no próprio versículo 26. No próprio versículo 26. Então. Né? Então é outra vez, uma acusação de contradição onde não há contradição, onde a própria passagem se, é, se explica sozinha, né? E aqui ele mente, simplesmente mente, né? Dizendo que é uma contradição, que não tem explicação, sendo que no versículo 26 tem a explicação, né? Então, Deus irado com Moisés, que foi eleito um líder espiritual, não só um líder político, né? Não só um líder guerreiro, mas um líder espiritual, né? E que estava em falta com as leis do que Deus tinha mandado que o povo seguisse, né? Que o povo seguisse. Então, Deus irado vem para matá-lo. E sua esposa percebe e sabe o motivo, né? Sabe o motivo? Foi porque ele não tinha feito a operação no filho dele. O filho dele estava lá, né? Inteiro, como se fosse dizer, sem ter aquela cirurgia, né? Na pele do prepúcio, né? Sem arrancar aquela pele, né? Do pênis. E
Então, ela rapidamente pega uma pedra pontiaguda, né? Ou eu acho que foi uma pedra, tá lá escrito no versículo 26. Ela foi e fez a operação na hora. Ela operou o menino na hora, na frente de Deus, ela operou o menino. E então Deus ficou mais calmo. Deus ficou mais calmo porque o menino foi feito a cirurgia no menino, né? Então Deus se retirou. Mas ela ficou brava com o próprio Moisés. A mulher de Moisés ficou brava com Moisés. Assim, você é um marido, para mim, você é um marido sanguinolento. Né? Então, a explicação está aí. Né? E Deus, aqui está falando que aqui fala que Deus ameaçou. Eles falam que Deus ameaçou. Deus não ameaçou. Deus veio matar mesmo. Deus veio matá-lo. Né? E não mata devido à atitude da mulher de Moisés. Quando ela toma a frente e faz a operação na hora, ali é sangue frio, né? Porque não tinha anestesia mesmo, né? Então, e faz a operação e Deus se contenta, né? E Deus se retira. Mas Deus não ameaçou, Deus veio matá-lo mesmo. Mas lá está a explicação, sim. Então, já mais uma acusação que não tem fundamento, né? Que se explica pela própria acusação a resposta, né? Então, então vamos para a décima, né? Para a décima. Ó, ele fala assim: Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte pestilência. Nenhum sobreviveu. Nenhum sobreviveu? Ele pergunta. Você está falando que mata todos? Nenhum sobreviveu. Vamos responder a pergunta dele. Não, nenhum sobreviveu. Aí ele fala pestilência e diz que isso está no livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 3 ao 6. Aí ele continua o site. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma chuva de granizo. Êxodo 9, 19, 21, 25. Mas eles já não haviam morrido com a pestilência? Né? Então, ele está falando que, que se Deus matou todos com uma pestilência, como que Deus mata todos os animais com uma chuva de granizo? Perdão. Ele teria razão, né? Se a razão fosse essa. Então, né? Então vamos para a explicação escrita e depois o nosso famoso à parte. Ó, eu falo assim, olha, por Deus ter matado todos os animais dos egípcios, não quer dizer que ele matou todos os animais do Egito. A Bíblia deixa claro que todos os animais dos hebreus eram poupados. Né? Continuamos. Ora, seria impensável a qualquer nação daquela época ficar sem a contribuição imprescindível dos mesmos para o trabalho, ficar sem a contribuição dos animais para o trabalho, para abastecimento de leite, para a guerra, para a guarda, para consumo e para o comércio. Daí a possibilidade de tê-los comprados dos próprios hebreus ou de nação estrangeira. Né? Porque ele fala, olha, se Deus matou todos os animais com a pestilência, morreram. Como é que ele vai matar de novo com o granizo, com uma chuva de granizo? Né? Mas, não, a Bíblia não disse que é a mesma população de animais mortas duas vezes. Né? A mesma, não tem como matar a mesma população duas vezes. Né? É preciso entender que Deus matou todos os animais dos egípcios.
não matou todos os animais do Egito. Entendeu? E é impensável para qualquer nação, país, lugar, vilarejo daquele tempo ficar sem animais. Para o exército, para a alimentação, para leite, para lã, para guarda, para consumo, para caça, né? Aqui também é um esporte, né? E tal. Então, eles, obviamente, ficando sem animais, compraram imediatamente onde é que tivesse para comprar. E no mesmo Egito tinha animais para se comprar. Porque a Bíblia afirma que os animais dos hebreus não foram mortos, né? Não foram mortos. Então, eles compraram dos hebreus ou compraram fora do país, porque não tinha como ficar sem cavalo, por exemplo, sem bois, por exemplo, sem cabritos e carneiros, não tinha como ficar sem galinhas, sem essas coisas todas, né? É, então, é, tá mais que assim na cara, né? Que eles, os egípcios, tendo ficado sem animais da noite para o dia, do dia para a noite, compraram mais animais. Né? Então pôde haver uma nova matança, uma com pestilência, outra com granizo, e mais outras causas teriam, se Deus quisesse que assim fosse, porque os egípcios tinham muito dinheiro e poderiam repor toda hora a população de animais mortas, né? Como eu falei, que eram mortos os animais dos egípcios, mas não eram mortos os animais todos os animais do Egito. Ah, então essa questão também está respondida. Agora vamos para mais uma questão. Não, desculpa. Eu vou parar essa live, né? Vou parar essa live porque muitas pessoas, algumas pessoas, né, várias pessoas, falaram que está muito longa, né? Que é uma live muito longa. Mas assim, eu vou fazer essa curta, né? Mas a próxima eu vou aumentar mais um pouquinho, porque mesmo sendo longa, é a live que eles mais gostaram, onde tem mais likes, né? Mais likes. Então, o pessoal gostou desse tamanho mesmo, né? Desse tamanho mesmo, e porque eles gostaram do conteúdo, né? Então, pessoal, é isso, ó. Eu me propus a combater as acusações contra a Bíblia, né? E eu vejo aí no YouTube muito cara ficando famoso acusando a Bíblia, fazendo várias acusações, certo? É, então, isso e ninguém questionando. O que eu fico mais chateado é que eu não vejo muita gente questionando essas coisas, sabe? Então, eu vou quebrar um por um. Vou quebrar um por um. Não porque eu quero quebrá-los, né? Mas porque eles são quebráveis, né? Eles são facilmente quebráveis, né? Porque eles não analisam profundamente para fazer uma acusação. Falta-lhes conhecimento. E eu